aproveitar a presença do Miguel, a gente vai começar logo falando dessa última temporada do Pé na Cova, que está terminando, o último episódio. 5 temporadas, uma estreia em 2013. Acho que de muitas alegrias ao longo desse tempo todo, muitas, né, Miguel? alegrias, muitas alegrias. Foi um programa que, no começo, foi um pouco polêmico. As pessoas, aqui dentro da Globo mesmo, diziam, mas... Eu falei, eu quero fazer a família Addams no Irajá. Eu quero fazer os esquisitos, aqueles que esteticamente não se enquadram, que não se enquadram socialmente. Eu quero falar dos bizarros. E o Thalma, também, com muita saudade dele, o Thalma comprou a barra e fizemos. Na verdade, você falou de diversidade ali o tempo todo, né? É um programa sobre a diversidade, mas é um programa sobre a tolerância, que é uma coisa que nós precisamos ter nesse país. Uhum. É um programa sobre a tolerância e sobre o respeito ao outro. O meu direito acaba onde começa o do outro. Então, o Pé na Cova fala disso, porque, na verdade, com todos os preconceitos, porque o russo, se você parar e pensar, ele é preconceituoso. Ele é. Mas ele luta o tempo inteiro contra os preconceitos, porque ele ama aquela família e ama aquelas pessoas e quer aceitar aquelas pessoas com as suas escolhas. Eu acho que isso é o grande barato do programa. E é claro que essa última temporada, que nos divertiu muito todo esse tempo, também tem muito de emoção, porque ela marcou o último trabalho da Marília Pêra. Isso foi... Para mim foi devastador, acho que para todo o público brasileiro, ter perdido a Marília Pêra foi perder uma referência. Eu e Denise estávamos falando na maquiagem. A Marília foi uma referência para todos nós, né? Todos nós crescemos e ingressamos na carreira com a luz da Marília. Ela é a musa total da nossa geração. Então, eu estava contando para o Miguel que a primeira crítica de teatro que eu tive, no meu grupo ainda amador, era assim: Denise Fraga tem talento suficiente, não precisa imitar Marília Pêra. Porque eu imitava descaradamente a Marília Pêra. Acho que todo mundo que começa tem uma referência e ter uma Marília como referência. Você incrível, sabe, né? Eu tinha uma experiência, porque eu escrevo o programa, né? Então, era fascinante, às vezes, contracenar com ela e ver como ela lia o meu texto e ela dizia o meu texto com uma nova pontuação, com uma nova intenção, e era sempre... É aquela pessoa que valoriza o que as pessoas escrevem, né? Não, e única, né? Só ela faz isso. Tem uma cena que a gente separou, que é muito bonita, porque naquele momento ali é como se ficção e realidade se misturassem. Eu separei pra gente rever. Vamos ver. Eu já achei que eu ia conseguir viver longe de você. Eu já achei que eu ia poder recomeçar a vida longe daqui, mas não consigo. Eu não consigo. Toda vez que eu fico muito tempo longe de você, me dá uma agonia, me dá uma aflição. Acho que é amor. Nossa, é muito forte, né? É muito lindo, né? Eu acho que a gente só vai se dar conta de que ela realmente se foi quando o Pé na Cova terminar. Porque como ela tinha muita coisa inédita deixada, embora eu tenha lido você dizendo que vocês não falavam da morte, né? Não, desculpe, ela não queria falar do assunto, eu respeitava, mas ela sabia, e ela sabia que eu sabia, e a gente mentia um pro outro. Eu dizia para ela, vou escrever uma série, eu tô com uma ideia de escrever uma minissérie para você, e ela ficava animada no camarim. E eu contava uma série que eu sabia que não aconteceria com ela. Mas nós dizíamos, e ela tinha uma coisa muito impressionante, ela estava com muitas dores no final, e ela vinha gravar, e eu dizia, vai embora, Marília. Eu tenho 35 anos de televisão, eu sou capaz de dar o texto sem você estar aqui. Ela dizia, não, mas eu não vou estar lá, você vai se ver no seu olho que eu não estou lá. Ai, que lindo, né? Então, ela foi realmente, para mim, foi um momento muito rico humanamente, mas muito doloroso. Acho que uma das coisas mais bonitas da amizade é isso, é você ouvir os silêncios. A gente fala muito nessa troca de palavras, mas você acolher o silêncio daquilo que o teu amigo não quer dizer é um super respeito e é uma construção afetiva ainda maior, né? Porque acolher o que o outro não te diz e ter essa percepção que o outro não quer falar, é isso que você colocou tão bem. Claro, eu percebi. Ela precisava disso para continuar, para chegar ao final da jornada, né?
ela tinha traçado essa meta. Ela ia terminar o Pé na Cova, ela disse a mim, eu vou até o último episódio dessa temporada. Pode escrever porque eu vou. No final, obviamente, ela já não estava, ela estava sentada o tempo inteiro, mas com aquela chama que vocês acabaram de ver. Com aquele ali. brilho no olho. Né? Com aquele talento incomensurável. Ela dizia que a gente não era amigo. Ela dizia... Mas era ciúme dela de você. Ela dizia porque nós tínhamos uma relação muito saudável nesse sentido. Nós tínhamos uma relação profissional muito forte. Nós trabalhamos muito juntos. Mas não nos permitíamos as pequenas coisas, assim, né? Até falar que a Fátima disse, que a Denise... Não, isso não existia. Nós falávamos de trabalho, nós falávamos de arte, nós falávamos de projetos. E isso nos salvou e nos manteve. Por isso trabalhamos tantos anos juntos, sem uma rusga, sem nada. Eu separei também, é claro, então, a chamada desse último episódio do Pé na Cova, que vai ao ar hoje, pra gente ver juntinho também. Feliz aniversário, Russo! O que é isso? O sujeito tá dormindo, acorda com uma vela na cara, achei até que tava morto. É dia de comemoração no Irajá. Vocês comemoram um aniversário por ano. Eu comemoro todos os meus desaniversários. São 364. Nem mesmo quem está longe pode ficar fora da festa. Como é que vocês estão? Tá tudo indo de vento em popa, Russo. Tem um produtor interessado em fazer um reality sobre nós. E essa data vai ser ainda mais especial, porque é o último episódio das histórias dessa turma que vai deixar saudade. Feliz aniversário, Russo. Hoje, depois da estreia da nova temporada de Chapa Quente, Pé na Cova. Ela lia o meu texto e ela dizia o meu texto com uma nova pontuação, com uma nova intenção, e era sempre... É aquela pessoa que valoriza o que as pessoas escrevem, né? Não, e única, né? Única, Só ela única. fazia. Tem uma cena que a gente separou, que é muito bonita, porque naquele momento ali é como se ficção e realidade se misturassem. Eu separei pra gente rever. Vamos ver. Eu já achei que eu ia conseguir viver longe de você. Eu já achei que eu ia poder recomeçar a vida longe daqui, mas não consigo. Eu não consigo. Toda vez que eu fico muito tempo longe de você, me dá uma agonia, me dá uma aflição. Acho que é amor. Nossa, é muito forte, né? É muito lindo, né? Eu acho que a gente só vai se dar conta de que ela realmente se foi quando o Pé na Cova terminar. Porque como ela tinha muita coisa inédita deixada, embora eu tenha lido você dizendo que vocês não falavam da morte, né? Não, ela não queria falar do assunto, eu respeitava, mas ela sabia, e ela sabia que eu sabia, e a gente mentia um pro outro. Eu dizia para ela, vou escrever uma série, eu tô com uma ideia de escrever uma minissérie para você, e ela ficava animada no camarim, e eu contava uma série que eu sabia que não aconteceria com ela, mas nós dizíamos, e ela tinha uma coisa muito impressionante, ela estava com muitas dores no final, e ela vinha gravar, e eu dizia, vai embora, Marília. Eu tenho 35 anos de televisão, eu sou capaz de dar o texto sem você estar aqui. Ela dizia, não, mas eu não vou estar lá, você vai se ver no seu olho que eu não estou lá. Ai, que lindo, né? Então, ela foi realmente, para mim, foi um momento muito rico humanamente, mas muito doloroso. Acho que uma das coisas mais bonitas da amizade é isso, é você ouvir os silêncios. A gente fala muito dessa troca de palavras, mas você acolher o silêncio daquilo que o teu amigo não quer dizer é um super respeito e é uma construção afetiva ainda maior, né? Porque acolher o que o outro não te diz e ter essa percepção que o outro não quer falar. Porque ele ama aquela família e ama aquelas pessoas e quer aceitar aquelas pessoas com as suas escolhas. Eu acho que isso é o grande barato do programa. E é claro que essa última temporada, que nos divertiu muito todo esse tempo, também tem muito de emoção, porque ela marcou o último trabalho da Marília Pêra. Isso foi para mim foi devastador, acho que para todo o público brasileiro, ter perdido a Marília Pêra foi perder uma referência. Eu e Denise estávamos falando na maquiagem, a Marília foi uma referência para todos nós, né? Todos nós crescemos e ingressamos na carreira com a luz da Marília. Ela é a musa total da nossa geração. Então, eu estava contando para o Miguel que a primeira crítica de teatro que eu tive,
no meu grupo ainda amador, era assim: Denise Fraga tem talento suficiente, não precisa imitar Marília Pêra. Porque eu imitava descaradamente a Marília Pêra. Acho que todo mundo que começa tem uma referência e tem uma Marília como referência. Você incrível, sabe, né? eu tinha uma experiência, porque eu escrevo o programa, né? Então, era fascinante, às vezes, contracenar com ela e ver como... É isso que você colocou tão bem. Claro, eu percebi. Ela precisava disso para continuar, para chegar ao final da jornada, né? Ela tinha traçado essa meta. Ela ia terminar o Pé na Cova. Ela disse a mim: eu vou até o último episódio dessa temporada. Pode escrever porque eu vou. No final, obviamente, ela já não estava, ela estava sentada o tempo inteiro, mas com aquela chama que vocês acabaram de ver. Com aquele ali, brilho no olho. né? Com aquele talento incomensurável. Ela dizia que a gente não era amigo. Ela dizia... Mas era ciúme dela de você. Ela dizia porque nós tínhamos uma relação muito saudável nesse sentido. Nós tínhamos uma relação profissional muito forte. Nós trabalhamos muito juntos. Mas não nos permitíamos as pequenas coisas, assim, né? Até falar que a Fátima disse, que a Denise... Não, isso não existia. Nós falávamos de trabalho, nós falávamos de arte, nós falávamos de projetos. E isso nos salvou e nos manteve. Por isso trabalhamos tantos anos juntos, sem uma ruim. Aproveitar a presença do Miguel, a gente vai começar logo falando dessa última temporada do Pé na Cova, que está terminando, o último episódio. 5 temporadas, uma estreia em 2013. Acho que de muitas alegrias ao longo desse tempo todo, muitas, né, Miguel? muitas alegrias. Foi um programa que, no começo, foi um pouco polêmico. As pessoas, aqui dentro da Globo mesmo, diziam, mas... Eu falei, eu quero fazer a família Addams no Irajá, eu quero fazer os esquisitos, aqueles que esteticamente não se enquadram, que não se enquadram socialmente. Eu quero falar dos bizarros. E o Talma, também, com muita saudade dele, o Talma comprou a barra e fizemos. Na verdade, você falou de diversidade ali o tempo todo, né? É um programa sobre a diversidade, mas é um programa sobre a tolerância, que é uma coisa que nós precisamos ter nesse país. Uhum. É um programa sobre a tolerância e sobre o respeito ao outro. O meu direito acaba onde começa o do outro. Então, o Pé na Cova fala disso, porque, na verdade, com todos os preconceitos, porque o russo, se você parar e pensar, ele é preconceituoso. Ele é. Mas ele luta o tempo inteiro contra os preconceitos.